Pessoal, dá uma olhada nessa situação. Esse Jeep Renegade, ele vai trocar de faixa e vem uma motocicleta e tem que fazer uma freada brusca, quase acontecendo uma colisão. E aí, quem que tá errado? Foi o carro que fechou a motocicleta que não deixa o carro mudar de faixa, ou ninguém tá errado? Isso é uma situação normal do trânsito. Vamos dar uma analisada sobre a ótica jurídica, porque a gente não pode ficar contando com a empatia no trânsito, né? Essa via é uma via de duas faixas. Vocês podem reparar que a faixa central é seccionada e próxima à faixa de pedestres ela fica contínua. Quando a faixa é contínua, significa que ela não pode ser cruzada, mesmo sendo branca. Então, quanto a essa situação, é o carro que está errado. Mas antes de você me xingar, calma, vamos prosseguir na nossa análise. A motocicleta ela estava transitando no corredor e, pelo visto, estava numa velocidade incompatível, visto que ele teve que frear bruscamente. Se ele tivesse devagar, daria para ele frear tranquilamente e dar preferência para o carro que está mudando de faixa. Mas e aí, é proibido andar no corredor? Vamos analisar o que o Código de Trânsito diz sobre essa situação. O artigo 28 diz que o condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Pessoal, transitar em velocidade incompatível no corredor viola esse artigo, hein? Espera aí que tem mais. O artigo 29, inciso 2, diz que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Vamos destrinchar esse artigo de acordo com esse vídeo nosso. Esse inciso, ele diz que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral. Essa distância, pessoal, ela é de 1,5 m. E a moto, no corredor, ela passa colada nos carros, portanto, violando essa primeira parte do inciso. Mas esse inciso ele faz uma ressalva. Ele fala que deve ser considerado no momento a velocidade e as condições do local da circulação dos veículos e as condições climáticas. Então, pessoal, se os carros estiverem parados e se a moto estiver devagar, ela pode desobedecer essa regra da distância lateral. E muitas vezes os próprios carros, eles desobedecem essa regra da distância lateral. Principalmente quando tem algum veículo parado e o carro precisa até invadir a contramão para poder seguir. Só que os carros, eles fazem isso na velocidade reduzida, estando dentro da exceção prevista nesse inciso 29. Já as motos, elas querem transitar em alta velocidade e ainda pensam que estão certos e que estão sendo fechados pelos carros. Dá uma olhada nesses dois vídeos na sequência sobre a imprudência dos motociclistas no corredor. Então, na minha visão, respondendo aí as perguntas do início do vídeo, apesar de o carro ter trocado de faixa quando ela estava contínua, isso não faria a menor diferença se tivesse ocorrido uma colisão, pois o fator determinante teria sido o excesso de velocidade do motociclista, além de que ele estava transitando no corredor, não guardando distância lateral segura. Então não foi o carro que fechou o motociclista, o carro estava no engarrafamento, e nessas situações os motoristas têm poucos segundos para agir. O motorista do carro branco viu que tinha espaço para mudar de faixa, pois o motorista estava filmando, deu esse espaço. O motorista do carro branco sinalizou com a seta. E nessas horas, pessoal, sejam sinceros, quem que vai prestar atenção que ali tinha uma faixa branca contínua? Nem o motociclista ele reparou isso. Então, essa faixa branca não faz nenhuma diferença. Errado é o motociclista, como eu já expliquei, que inclusive deve ter a noção da dificuldade dos carros trocarem de faixa e aí dá preferência para os carros. Então, se você conhece algum motociclista, envie esse vídeo para ele refletir. Pode ser que alguma hora ele esteja andando de carro e necessite mudar de faixa. Um grande abraço.